Nós escutamos este Evangelho, que é o capítulo 14 de São João, que são as últimas palavras de Jesus antes de ser entregue à morte, antes de o prenderem e de morrer. Depois da última ceia, Jesus vai com os discípulos para o Monte das Oliveiras e é neste contexto de noite, de últimas palavras, de palavras de despedida, que Jesus se dirige então aos apóstolos, como nós agora acabamos de escutar. E para percebermos um bocadinho este Evangelho, temos que ver o contexto em que Jesus viveu há 2000 anos atrás. Nós às vezes fazemos concepções de Deus que nada têm a ver com Deus. Achamos que Deus é assim, eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus... E às vezes afastamos-nos mais de Deus do que nos aproximamos. Porque até corremos o risco de o transformar num ídolo. Não aquilo que Ele é, mas aquilo que eu acho que Ele é. E quando Jesus veio ao mundo, estávamos mesmo nesta situação. Havia uma imagem de Deus que não cativava. Um Deus que não era. Os sacerdotes, aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles doutores da lei, apresentavam um Deus que não era nada daquilo que Deus era. Um Deus castigador, um Deus que aos bons dá dinheiro e saúde e aos maus dá pobreza e doenças. E aquilo, a religião, em vez de ser libertadora, era opressiva. Mais valia não ter religião. Se Deus é Pai e nos tratava assim, fará se não fosse Pai. Jesus vem para mostrar a verdadeira identidade de Deus. Por isso é que Jesus diz a Filipe: quem me vê, vê o Pai. E é isto que Jesus veio fazer à humanidade. Jesus veio restabelecer as relações perdidas entre o ser humano e Deus. Deus foi sempre como é. Nós é que muitas vezes desvirtuamos aquilo que Deus é. Ainda hoje, católicos, nós, quando dizemos que Deus a exclui, quem somos nós para dizer que Deus a exclui? Quem somos nós para dizer que Deus não gosta deste ou daquele por causa do seu estilo de vida, por causa das suas opções, por causa de alguma coisa menos boa que tenha feito? Será que Deus é assim? Ou será que nós não estamos a criar uma projeção de Deus porque pela nossa maldade criamos um Deus também assim? Lembremos-nos a este propósito a parábola do filho pródigo, onde o mais velho não estava à espera, o filho mais velho não estava à espera que o pai agisse de uma maneira tão bondosa. Ele queria que agisse como o filho, que era mau, portanto achava que o pai também devia ser mau para o seu irmão. Portanto, Jesus veio ao mundo para nos revelar o verdadeiro rosto de Deus. Veio-nos mostrar que Deus é amor, que Deus nos vem libertar, que quer estar próximo de nós, que está sempre do nosso lado, que é um pai incondicional. Hoje é dia da mãe, podemos dizer também, é uma mãe incondicional. Ama-nos com um amor eterno. E nós não podemos duvidar disto. E Jesus disse também no Evangelho hoje: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a ponte que nós precisamos de atravessar. Se quisermos usar a expressão da semana passada, é a porta que temos que atravessar para chegarmos até Deus. E percorrermos este caminho que Jesus nos vai traçando através do Evangelho. Vivendo a verdade sempre. O cristão não pode ser de meias verdades, meias mentiras. Agora dá jeito de mentir, agora dá jeito de dizer a verdade. Nós estamos a ver no nosso mundo, no nosso país, o que vai de mentiras e de encobrimentos, e que era para ser assim, e que não era para, e agora já é, e agora já não é, e depois desculpamos porque a mentira. O cristão não pode andar nestes lodos, nestas águas turvas, em que a verdade
não impera. E temos que ser pessoas em que a nossa vida seja um hino de glória a Deus. Não só a nossa vida, mas a partir da nossa vida, a vida das outras pessoas. Portanto, Jesus, ao dizer-nos que é o caminho, a verdade e a vida, mostra-nos que é por Ele que nós chegamos a Deus. Mas diz-nos também a Bíblia, diz-nos o Novo Testamento, que Jesus, antes de partir, fundou a Igreja. Fundou a Igreja. Capítulo 18 do Evangelho de São Mateus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. A Igreja não é de Pedro. A Igreja não é do Papa Francisco. A Igreja não é... A Igreja de Lisboa não é do Cardeal Patriarca Manuel Clemente. A Igreja é de Jesus Cristo. A Igreja é de Jesus. E Jesus deixa ao encargo dos apóstolos a missão de guardar a sua Igreja. E nós percebemos então, agora a segunda leitura e a primeira. Na segunda leitura, São Pedro, a quem Jesus entregou a Igreja, diz que Jesus é o fundamento. Aquela pedra rejeitada que mataram, acabou por se tornar uma pedra angular. A Igreja tem que estar fundada em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da Igreja. No dia em que a Igreja não tiver Jesus Cristo como referência, deixa de ser a melhor coisa que é a imagem de tudo o que é bom, justo, beleza, tudo aquilo que Jesus vai ensinar para passar a ser uma empresa ou uma multinacional ou coisa mais humana. E nós já percebemos ao longo da história da Igreja que quando a Igreja é demasiado humana, perde a sua credibilidade e anda de asneira em asneira. Pedro diz-nos então que Jesus Cristo é o fundamento da Igreja. E nós não somos paisagem. Nós somos as pedras vivas desta Igreja. Nós estamos nesta Igreja que é como é, para uns é bonita, para outros é feia, é o que é. Mas esta Igreja não vale nada. Não vale nada. Porque quem valemos somos nós. Nós é que somos as pedras vivas. Esta é a casa que nos acolhe. Só a missão desta Igreja é acolher-nos. Não podemos ir para a casa de ninguém, que ninguém tem uma casa tão grande para nos acolher a todos. Portanto, construiu-se um espaço onde a Igreja, que é cada um de nós, onde a Igreja se pode reunir. Então, isto é importante, é uma mentalidade que, graças a Deus, está a mudar, mas tem que ser consciente de cada um de nós. A Igreja não são os tijolos, a Igreja não é o betão, a Igreja não são as pedras, a Igreja somos nós. E por isso São Pedro usou a expressão, nós somos as pedras vivas. Nós é que damos vida à Igreja. E é por isso que cada um de nós, como já dizia a semana passada, não se demita da sua função na Igreja. O que é que eu posso fazer para que esta Igreja brilhe cada vez mais como Jesus nos pediu? O que é que depende de mim para que esta Igreja à qual eu pertenço possa ser mais transparência de Jesus? Em que as pessoas que se aproximam, em que as pessoas em que olham para ela podem ver sinais de Jesus, atitudes de Jesus, palavras de Jesus, cada vez mais de Deus e cada vez menos dos homens, dos seres humanos. É esta Igreja que Jesus fundou, é esta Igreja que Jesus entregou aos apóstolos, é esta Igreja à qual nós fazemos parte. E a primeira leitura dá-nos uma outra dimensão da Igreja. Diz-nos que a Igreja não é uma instituição divina. A Igreja não é feita de anjos. Há aqui algum anjo presente? A Igreja não é feita de anjos. A Igreja é feita de seres humanos. E não há nenhum ser humano sobre a terra que não tenha um defeito, que não tenha caído, que não tenha um erro, que não se tenha arrependido de alguma ação má que tenha feito. Porque é humano. Errar é humano. E estas pedras vivas que somos nós, não nos podemos esquecer que não somos anjos. Somos humanos. E como humanos, temos a capacidade de fazer coisas extraordinárias, muito bonitas. E vemos na Igreja, reconhecemos na Igreja
coisas muito bonitas que se vão fazendo. Já vou dar 2 ou 3 exemplos. Mas também reconhecemos que na mesma igreja, por fragilidade, porque não somos anjos, porque não somos perfeitos, porque às vezes não seguimos os ensinamentos de Jesus, nem nos deixamos guiar pelo Espírito Santo, a coisa corre mal. E na primeira leitura, então, temos um problema. As comunidades começam a crescer. Os apóstolos tinham 3 missões, que é a missão do cristão, a oração, o anúncio de Jesus Cristo e a ajuda aos pobres, aqui simbolizados nas viúvas. Não chegavam a tudo. Não chegavam a tudo. Não puseram a cabeça debaixo da areia como as avestruzes. Há um problema, vamos discutir, vamos resolver. E este é o segredo de qualquer modo de nós podermos avançar em família, num trabalho, numa comunidade, na igreja. Há um problema, vamos discuti-lo, vamos resolvê-lo. Às vezes preferimos evitar o problema, assobiar para o lado, fazer que a coisa não existe, resolver à nossa maneira e à pressa, e estragamos tudo. Então, os apóstolos perceberam, nós não conseguimos chegar a todo lado, mas também não podemos abandonar estes ministérios porque são mesmo nossos. E delegaram. Era deles. Delegaram. Senão há 2 coisas que a gente não pode abdicar. A oração e o anúncio do Evangelho. Obviamente, porque o anúncio do Evangelho tinham sido eles, os que ouviram da boca de Jesus as coisas, eles tinham que as transmitir. Então, escolhem 7 homens para que fosse o prolongamento da sua ação. Não sei se repararam que a maneira da escolha é que depois impõem-lhe as mãos, passam o testemunho. O Espírito Santo desce sobre eles para que eles continuem a missão. E isto é importante que a Igreja perceba. Já falei da família, já falei do emprego, já falei das comunidades, mas é preciso que a Igreja também perceba este dinamismo. Hoje, em todo o mundo, se ouve esta leitura. A Igreja tem problemas. A Igreja tem que os discutir. A Igreja tem que os resolver. Dar 1 ou 2 casos. Nós estamos a ter um grande problema na nossa Igreja portuguesa, a história da pedofilia. Podíamos ter feito como se fazem noutras instituições. Ainda não vimos o mundo do desporto, onde também há abuso sexual, ainda não vimos o mundo do desporto a fazer investigações. Descobrimos agora, há umas semanas atrás, que também nos meios universitários a coisa também não anda muito limpa. Ainda ninguém disse que se devia fazer aqui uma averiguação profunda às universidades a ver o que é que se está a passar. E a Igreja Católica Portuguesa teve a coragem de detectar um problema, de o discutir e de o resolver. Não ficou bem na fotografia? Não. Poucos valorizaram esta atitude? É verdade. Muitos andaram com os escândalos? Mais verdade ainda. Mas é de coragem. É assim que se trabalha em igreja. Há um problema. Temos que o enfrentar. Temos que o resolver. Outro exemplo que nós estamos a assistir, se calhar alguns assim mais nem se dão conta, porque as coisas vão correndo, a gente tem outras prioridades e outros assuntos nas nossas cabeças. O que está a acontecer hoje, que já se fala da primavera do Papa Francisco, porque há 50 anos atrás falava-se da primavera do Papa, há 60 anos do Papa João XXIII, esta questão da sinodalidade, do sínodo dos bispos, que já foi adiado 1 ano, que é para ver se as coisas... E estes problemas que o Papa Francisco tem resolvido e que agora no sínodo vão ser aprofundados. Vejam o que é que foi há uns anos atrás a questão das pessoas que casaram, em que o casamento não correu bem, em que se separaram, refizeram as suas vidas. É um problema no sentido, é uma questão na igreja. Estas pessoas são católicas, querem comungar, querem participar. O que é que fazemos? Como avestruz, cabeça debaixo da areia, azar? Papa Francisco. Não. Há um problema. Vamos discutir, vamos resolver. Pena é que os católicos não se tenham agarrado à encíclica do Papa Francisco
a alegria do amor, sobretudo no capítulo 8, onde se abre a possibilidade da admissão plena destas pessoas na comunhão da Igreja. Portanto, nós vemos aqui como, quando há um problema, a pior coisa que a gente pode fazer é escondê-lo, é não o discutir. Há um problema, enfrentamos, resolvemos. Foi assim que fizeram os primeiros apóstolos, logo no início, quando o Judas se matou. Primeira coisa, temos que o substituir. Temos um problema, precisamos de um, vamos eleger, resolveu. Se chegarem a casa e lerem o capítulo 15 do Evangelho, do livro dos Atos dos Apóstolos, a mesma coisa. Sobre se quem não é judeu pode entrar ou não no grupo dos cristãos. Problema, discussão, resolução. Não o que cada um acha, mas qual é a vontade de Deus. E nestas questões que eu agora apresentei, eu estou plenamente convencido que o que Deus quer é o bem das pessoas e não a exclusão, o colocar de parte, a não admissão. Hoje é dia da mãe. Todos nós temos de estar orgulhosos das nossas mães, porque fizeram-nos vir a este mundo. Já só por isso mereciam todas uma estátua. Pelo menos no coração podem ter, hein? Cada um pode construir uma estátua no seu coração. Não foram mães perfeitas. Nenhuma mãe foi uma mãe perfeita. Fez coisas que nós não percebemos, tomaram atitudes que se calhar nós não estávamos à espera, fizeram coisas que nós nem sonhámos que fizeram. São coisas delas. Mas são nossas mães. São nossas mães. Igual com a Igreja. A Igreja é a nossa mãe. Todos nós que aqui estamos, que fomos batizados, a partir do momento do nosso batismo, tornámos-nos filhos da Igreja. É daqui que vem a palavra freguês. Filii ecclesia, filho da Igreja. Feligres, freguês. Todos nós somos filhos da Igreja. A Igreja é a nossa mãe. A Igreja portou-se bem ao longo de 2000 anos? Não. Deixa de ser nossa mãe? Não. E eu creio que é a altura de nós ganharmos um grande amor por esta mãe espiritual que é a Igreja. A mim dói-me que católicos tão fervorosos e ativos às vezes ataquem de uma maneira tão feroz a Igreja da qual dizem ser mãe. Se algum de nós ver um filho a bater na mãe, não vai ficar indiferente. Bem, se calhar tira umas fotografias e faz os vídeos, em vez de ir ajudar a resolver o problema. Mas ninguém fica confortável ao ver um filho a violentar uma mãe. Porquê é que nós na Igreja às vezes temos prazer em deitar a Igreja abaixo? Tão contrário ao que é o Evangelho. Tão contrário até a um princípio do Santo Agostinho que dizia: condene-se o pecado, ame-se a pessoa. Porquê é que nós não temos a capacidade de dizer: a Igreja portou-se mal aqui, mas não deixa de ser minha mãe? Queríamos um grande amor à Igreja. Não estou a dizer para a defendermos incondicionalmente, porque, como digo, quando nós nos deixamos levar pela humanidade, a coisa tem pouco sucesso. Mas quando nós nos deixamos levar pelo Espírito Santo, ela tem tudo para correr bem. Ganhamos um grande amor à Igreja, promovendo-a, lembrando-nos que cada um de nós é esta pedra viva necessária para a construir. E vamos também pedir por todos aqueles que pertencem à Igreja e que diante destas situações mais tristes, mais vergonhosas, sentem alguma vergonha de pertencer, ficam mais calados, alguns até pensam em abandonar. Não é o caminho. O caminho será sempre do amor. Amar a Igreja, porque a Igreja é minha mãe. Que assim seja.